pois vivemos por fé, e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Este é o canal Inspiração Diária, um espaço dedicado a compartilhar reflexões e mensagens inspiradoras baseadas na Palavra de Deus. Nosso objetivo é fortalecer a sua fé, encorajar o seu espírito e ajudá-lo a trilhar o caminho de Cristo com confiança. Hoje, vamos refletir sobre uma passagem tão simples, mas incrivelmente profunda, 2 Coríntios 5:7, pois vivemos por fé, e não pelo que vemos. Em nossa caminhada cristã, a fé é um pilar central. Esta curta frase de Paulo resume algo muito poderoso: a vida cristã não é baseada nas circunstâncias visíveis ao nosso redor, mas em nossa confiança plena em Deus e em suas promessas. Somos chamados a viver de acordo com o que cremos, não apenas com o que nossos olhos podem enxergar. Mas o que realmente significa é viver por fé? A fé é muitas vezes descrita como acreditar naquilo que não podemos ver ou tocar. De fato, Hebreus 11:1 nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Viver por fé significa confiar em Deus mesmo quando não temos todas as respostas, mesmo quando o futuro parece incerto ou quando nossas circunstâncias parecem difíceis ou impossíveis. Viver por fé não é um convite para ignorarmos a realidade ao nosso redor. Não significa fechar os olhos para as dificuldades ou fingir que os desafios não existem. Pelo contrário, a fé nos convida a reconhecer a realidade, mas, ao mesmo tempo, confiar que Deus está no controle e que Ele tem um propósito maior que vai além do que podemos ver com nossos olhos humanos. Todos nós enfrentamos momentos na vida em que as coisas parecem estar fora de controle. Pode ser uma crise familiar, problemas financeiros, uma doença inesperada, ou simplesmente a incerteza quanto ao futuro. Em momentos como esses, podemos ser tentados a colocar nossa confiança no que vemos, nas circunstâncias, nos diagnósticos médicos, nas contas a pagar. Mas Paulo nos lembra que, como cristãos, somos chamados a viver de maneira diferente. A visão humana é limitada. Só podemos ver o presente, e às vezes nem isso com clareza. Mas Deus vê o todo, o passado, o presente e o futuro. Ele vê o que nós não podemos ver. Viver por fé é confiar que, mesmo quando as coisas parecem estar desmoronando ao nosso redor, Deus ainda está trabalhando em nossas vidas. É acreditar que Ele está tecendo todas as coisas, até mesmo as mais difíceis, para o nosso bem. Romanos 8:28. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que viveram pela fé, mesmo quando as circunstâncias eram desfavoráveis. Pense em Abraão, que deixou sua terra e sua família para seguir a voz de Deus para um destino desconhecido, sem saber exatamente para onde estava indo, Hebreus 11:8. Pense em Moisés, que enfrentou o faraó e conduziu o povo de Israel para fora do Egito, confiando nas promessas de Deus, apesar de enfrentar um exército poderoso e o mar vermelho diante dele. Outro exemplo poderoso é o de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos e lançado na prisão injustamente. No entanto, José manteve sua fé em Deus. Ele não deixou que as circunstâncias difíceis o definissem. No final, Deus o exaltou e o colocou em uma posição de poder para salvar a sua família e muitos outros da fome. Gênesis 50:20. Esses exemplos nos mostram que viver por fé não significa que não enfrentaremos dificuldades. Na verdade, a caminhada de fé muitas vezes nos leva através de terrenos áridos e desafiadores. Mas também nos mostra que, quando confiamos em Deus, Ele é fiel para cumprir suas promessas. Como podemos aplicar esse princípio de viver pela fé em nossas vidas diárias? Primeiramente, precisamos começar o dia com uma oração de entrega a Deus, reconhecendo que não temos o controle de todas as coisas, mas que confiamos em sua sabedoria e poder. Devemos buscar a orientação de Deus para nossas decisões, seja em pequenas coisas ou em grandes desafios. Isso significa estar aberto a ouvir a voz de Deus através da Bíblia, da oração, e até mesmo de pessoas que Ele coloca em nosso caminho. Em segundo lugar, viver por fé significa escolher a esperança em vez do desespero. Muitas vezes, o que vemos pode nos levar a sentir medo ou desânimo. Mas a fé nos lembra que Deus está no controle e que Ele tem um plano para nós. Mesmo que as coisas não façam sentido agora, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Finalmente, viver por fé significa agir de acordo com a confiança que temos em Deus. Isso pode significar perdoar alguém quando tudo o que vemos nos diz para guardar rancor. Pode significar continuar orando por um milagre quando todos os relatórios médicos dizem o contrário. Ou pode significar doar generosamente mesmo quando as finanças parecem apertadas.
A fé nos leva a viver de acordo com as promessas de Deus, não com o que nossos olhos naturais podem perceber. O mais maravilhoso de viver por fé é que Deus é fiel para recompensar nossa confiança em Ele. Como vemos em Hebreus 11, Deus honrou a fé de todos aqueles que o buscaram com sinceridade. E Ele ainda faz o mesmo hoje. Quando confiamos em Deus, Ele se revela de maneiras poderosas em nossas vidas. Embora nem sempre possamos ver imediatamente o resultado de nossa fé, podemos ter a certeza de que Deus está agindo em nosso favor. Às vezes, a recompensa da fé é interna, paz no meio da tempestade, esperança quando tudo parece perdido, força para continuar quando estamos fracos. Outras vezes, Deus traz respostas milagrosas que nos deixam maravilhados com seu poder e bondade. Queridos irmãos e irmãs, viver por fé é um chamado para cada um de nós. É um chamado para confiar em Deus mais do que em nossas circunstâncias. É um chamado para acreditar que, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente, Deus já preparou um futuro para nós. Como cristãos, somos desafiados a andar não pelo que nossos olhos naturais podem ver, mas pelo que sabemos ser verdade, que Deus é bom, que Ele nos ama, e que Ele sempre cumpre suas promessas. Que possamos todos aprender a viver por fé e não pelo que vemos. Que possamos confiar em Deus de todo o coração, sabendo que Ele está conosco em cada passo da nossa jornada. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, e que você possa experimentar a paz e a alegria que vem de viver confiando no Senhor.